Senhor está nesse lugar. Hoje nós vamos falar coisas fortes aqui. Nós acreditamos na presença do Senhor. Aleluia. Amém. Simone, é muito bom ter você conosco, viu? Deus é bom. Deus vai tocar a tua casa. Em nome de Jesus, acredita no milagre. Aleluia. Amém. Paz, Minei. Toda a paz desse mundo para ti, Minei. Para tua casa, para tua família. Aleluia. Fecha um pouquinho os teus olhos aí. Vamos orar. Vamos chamar a presença do Senhor. Glória a Deus por esse ministério que reaviva Jesus em nós. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Amém. Jefferson, pela tua também. Aleluia. Pela tua muito mais. Amém. Vamos adorar? Fecha teus olhos aí. Senhor e Deus e Pai, nós colocamos essas pessoas nas tuas mãos. Pedimos a tua misericórdia, tua graça, teu poder e o teu perdão. Jesus Cristo, meu Senhor, é impossível pregar o Evangelho sem a tua presença. É impossível. Que tu cresça e nós venhamos a diminuir diante de ti, diante da tua glória. É impossível fazer esse trabalho, esse serviço para o reino sem a tua presença, sem o teu poder, sem a tua majestade. Nós não temos nem força para isso. Há uma tristeza tão grande dentro do meu coração, Senhor, em ver tudo que está acontecendo na terra e saber que muitas pessoas não acordaram, não entenderam, não notaram. Há uma tristeza tão grande dentro do meu coração, Senhor, em ver que algumas crianças, algumas mulheres gestantes agora, na alegria do nascimento dos seus filhos, diante de um mundo tão perplexo por causa de um vírus, por causa de uma infecção, vendo que nós somos tão pequenos, tão poeira diante de tudo isso, tão pó, não temos força nem para sobrepujar algo invisível, tão minúsculo. Nós nos sentimos tão reféns de tudo isso e agora, vendo tudo isso, Senhor, é tão difícil acreditar em Ti, que é invisível, e temos a capacidade de crer a tal ponto num vírus invisível, ao ponto de ficar dentro de casa, reclusos e ser obedientes às autoridades, mas nunca fomos tão obedientes a Ti. Tu que é o Rei, Tu que é o Senhor. Muitos de nós dizemos Te amar, mas fomos à igreja mais por medo do diabo do que por amor a Ti. Fomos à igreja porque temíamos o mal, não porque Te amávamos. Te buscamos porque temíamos o mal, não porque nós queríamos Te adorar. Quantos de nós queríamos uma resposta e agora Tu pede uma resposta de cada um de nós? O que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem altura, nem largura, nem profundidade, nem comprimento, nem anjo, nem potestade, nem demônio. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso? Será, Senhor? Será que coisas muito menores não podem nos separar? Será que nós não estamos à mercê de coisas muito menores? Pai, nos perdoa. A nossa ingenuidade, a nossa meninice, perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade, a nossa capacidade, a nossa incapacidade de crer, a nossa incapacidade. Tu conheces os nossos corações, nós não precisamos nos apresentar a Ti. Tu és o Deus, Tu és o Pai, Tu és tudo, Tu és tudo. Nós viemos aqui para render graças a Ti. Nessa noite nós viemos render graças, nós viemos dizer que de alguma forma nós Te amamos, de alguma maneira nós nos rendemos. Alguns de uma forma tão poética, romanceada, outros de uma forma tão desesperada. Mas cada um de nós, de uma maneira ou de outra, nós queremos estender aqui o nosso sentimento de amor, pela Tua glória e pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.
Fica comigo em oração. Chama aí, compartilha, gente. Compartilha, a gente tem uma palavra forte da parte de Deus. Eu quero ler para você. Mas antes de ler, eu quero falar contigo. Agora, escute isso, em Êxodo, no capítulo 11, Deus vai tirar o povo do Egito e Deus anuncia a 10ª praga. Querido, naqueles dias havia algo tão significativo acontecendo naquele lugar, havia algo tão gigantesco acontecendo no Egito, que marcaria nossas vidas exatamente para o dia de hoje, exatamente para esse tempo, Quando Deus mandou matar um novilho cevado e mandou que o sangue dele fosse colocado às portas, aos umbrais, Deus estava dando uma mensagem para os dias de hoje. A nossa boca é a porta do nosso corpo, é a porta do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a nossa boca é a porta do templo. A boca fala daquilo que está cheio o coração. E quando Deus falou acerca disso para Moisés, dizendo, olha, avisa o povo para matar, cozer o novilho cevado, não deixar nada até pela manhã, pegar o sangue, lavar os umbrais das portas, porque eu passarei, o anjo da morte vai passar. E quem tiver lavado o sangue do cordeiro, a sua porta, o anjo não vai entrar, vai passar por sobre ele. Queridos, preste atenção nisso, porque lavar com sangue significa ter a palavra na boca e no coração. A boca fala do que está cheio o coração. Se Jesus Cristo está no teu coração, o Cordeiro Imaculado, sem nenhuma ruga, sem nenhum defeito, se Ele está no teu coração, a tua boca está cheia do sangue do Cordeiro. Você está falando dele, aonde quer que você vai, você está vivendo ele. Aleluia. E se você tem o sangue do Cordeiro na porta do templo, então você está salvo, querido. Você está salvo, você não precisa fugir de um vírus. Você está salvo, claro, vigiai, pois, né? É importante vigiar, é importante cuidar, é importante. Mas se você é uma pessoa separada para Cristo, a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o maligno não os toca. Aqueles que são do Senhor, o maligno não os toca. Querido, ser de Deus não significa apresentar Jesus para as pessoas com palavras. Significa representar Jesus com a tua vida. Eu insisto muito nisso. Porque o que te salva não é conhecer Jesus, é caminhar com Ele. O que te salva não é conhecê-lo. Conhecer Jesus, querido, não vai mudar a tua vida, mas quando você deixa tudo e caminha com Ele, quando você nega a si mesmo, toma a sua cruz e o segue. Pastor, mas o que significa? Significa você de repente estar vivendo um propósito com Deus, o qual vai te trazer muitas afrontas, muitos confrontos. Imagina quanta gente não está perguntando para nós agora onde está o nosso Deus. Quantas pessoas não estão perguntando agora para nós, e aí, você que é crente, onde é que está teu Deus? Será que nós, e eu vou me colocar junto só para você se sentir aceito, será que não murmuramos, não reclamamos ao ponto de sermos vistos como incrédulos, como duvidosos? Ao ponto das pessoas olharem para nós dizendo, ué, mas o fulano está com medo, ele não é crente. Ué, ele não tem Deus? E muitos crentes nessa época estão nos envergonhando, querido, por causa das murmurações, das reclamações, falando coisas que não cabem a um cristão, dizendo, meu Deus, o que será de nós? Meu Deus, se o vírus pegar aqui em casa, meu Deus, o que nós vamos fazer, querido?
Está na hora da gente ser, não somente dizer. Chegou um momento de uma separação entre homens e meninos, entre mulheres e meninas de Deus, entre adultos e crianças na fé, entre os que bebem leite e os que já podem comer comida sólida. Chegou a hora de nós separados, querido. Querido, se algo muito maior acontecer, você não está experimentado em coisas pequenas. Certo dia, quando Jesus Cristo falou aos fariseus, ele disse: vocês não conhecem as coisas da terra, como querem discorrer comigo, discutir comigo as coisas celestiais? Vocês não estão experimentados. O batismo de João, Jesus estava experimentando os fariseus, dizendo: o batismo de João era dos homens ou era do céu? E os homens, temendo, diziam: se dissermos que era dos homens, enfrentaremos o povo de João, mas se dissermos que era do céu, estamos atestando que João Batista era enviado. Disseram: não sabemos. E aí Jesus diz: vocês não conhecem as coisas do céu, vocês não conhecem nem as coisas da terra, como é que querem discutir comigo as coisas do céu? Vocês não estão experimentados nas coisas maiores, vocês estão preocupados com a opinião de terceiros, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. Vocês ainda estão tão presos a homens. Como é que vocês querem chegar a Deus? Pelo menos isso. Querido, escute. Deixa eu ler para ti uma passagem que vai te mostrar o quanto Jesus, ele não precisa que tu fale alguma coisa para ele conhecer o teu coração. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 2 e no versículo 23, abre tua Bíblia. Eu sei que alguns de vocês não abrem, ficam de braços cruzados esperando, dizendo: o pastor vai falar aí. Irmão, eu posso ler errado aqui. Você confia, né? Mas sabe que um dia, orando, escuta bem isso, orando, eu perguntei para Jesus: Jesus, as pessoas leem a Bíblia? E Jesus falou assim para mim: Jesus, Deus, no meu coração. Ele falou: não, filho, eles vão para a igreja para ouvir alguém que leu. Bah! Eu falei: Senhor, as pessoas estão lendo a Bíblia? Ele falou: não, filho. A maioria delas estão indo para a igreja para ouvir alguém que leu. Chocou meu coração. E eu falei: essas pessoas serão salvas? E ainda que Jesus disse: alguns sim, por causa da fé. Outros, ainda que lessem, não teriam salvação por causa das atitudes. Ouça isso. Deus fala forte, querido. Deus fala contigo, é só você parar para ouvir. Mas é que quando você entra no quarto de oração, você reclama muito e não para escutar. Aleluia! Quanto mais quieto você ficar no quarto de oração, mais você vai ouvir a Deus. Deus tirou todas as nossas possibilidades nesses dias para ver como é que nós reagiríamos, para ver se nós éramos dependentes dele. E aí eu ouvi muita gente que é crente ligando para mim e dizendo: pastor, o que vai ser de nós quando a comida acabar? Eu falei: ei, quando a comida acabar, você pergunta para Jesus, agora você ainda tem comida. Nós murmuramos, nós reclamamos por antecipação, só pelo medo. Nós reclamamos por antecipação. Está tão em nós, quem reclama não clama. Querido, quem reclama não clama. Jesus está esperando o teu clamor, não a tua reclamação. Não vá para trás. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, disse Jesus, a minha alma nele não tem prazer. Eu devo estar com os meus olhos fixos no alvo, que é Jesus Cristo. De onde me virá o socorro? Eu sei, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o meu juiz, Ele sabe do que eu necessito. Eu não quero que você entenda isso como palavrinhas de ânimo. Eu não vim aqui para te alegrar. Eu vim aqui para te dar uma certeza. Os olhos do Senhor estão sobre a face de toda a terra, esperando alguém que o busque. A Bíblia diz assim, eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam, me encontram. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, escute bem isso. Os que cedo me buscam não são os que acordam cedo.
Os que me buscam antes que as tragédias aconteçam. Os que me buscam com antecedência, com antecipação. Os que me buscam quando não precisam de mim. Os que me buscam para me amar, para me adorar, para louvar o meu nome. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu amo os que me amam. Aí nós saímos dizendo, Jesus ama a todos. Ei, querido, ele ama a todos, mas ele não confia em todos. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem e que andam segundo o seu propósito. Tem segredo que talvez você não saiba. Aleluia. Você está aqui comigo, amém? Dá um amém aí. Isso. Dá um amém aí. Isso. Aleluia. Amém. Olha aqui. João, capítulo 2, versículo 23. Diz assim, ó. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa. Está chegando. Vai ser daqui uma semana. 2, sei lá. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Creram no seu nome. Olha só. Aí diz assim, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Não se dava, não se confiava. Jesus não se entregava, porque conhecia o coração. E diz assim, ó, e Jesus não precisava de que alguém lhe dissesse testemunha a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus não precisa que alguém fale de você. Ele conhece o teu coração. Ele pede, filho meu, dá-me o teu coração. Mas ainda que você não dê, isso não impede ele de conhecer. Ele conhece o teu coração, ele sabe como está teu coração. Ele sabe como está a tua vida, ele sabe o que você está vivendo, passando. Ele conhece teus medos. Só que a Bíblia diz, aqueles que são de Cristo, aquele que é de Cristo, lança fora todo o medo. Ele tem cuidado de ti. Lança sobre ele toda a tua ansiedade. Aleluia. Deixa eu falar contigo sobre duas coisas maravilhosas. Tentação e provação. Querido, quem é tentado para cair. Mas quem é provado para subir. Quem é tentado pelo diabo. Mas quem é provado por Deus. Quando você coloca o ouro no fogo, você está provando a sua limpidez, o quanto ele é original, o quanto ele é verdadeiro. Quando você coloca o fogo sobre o ouro, quando você coloca o ouro no fogo, você está provando o ouro para saber se é verdadeiro. Jesus está fazendo isso nesses dias. Para ele nós somos ouro, somos pedra preciosa, somos a menina dos seus olhos. Deus está nos colocando no fogo por esses dias, para ver se nós somos verdadeiros. Querido, a prova, ela vai ser para poder te limpar, tirar as arestas, aparar algumas sujeiras que estão em ti e te trazer a originalidade, o quanto você é verdadeiro, o quanto você é puro. Deus quer tirar as possibilidades mundanas, humanas, para que a gente pare de se apoiar no homem, no que o homem pode fazer. Tem tanto testemunho barato, furado na igreja, de pessoas que vão testemunhar acerca do que os homens fizeram por elas. Não, querido. Está na hora dos testemunhos serem verdadeiros acerca do que Deus fez. O impossível. Eu sou de um tempo que os testemunhos eram incríveis. Eu sou de um tempo que nós íamos na igreja e a gente ouvia testemunhos que eram inexplicáveis. Testemunhos de cura, de restauração, de restabelecimento, qual nunca se ouviu falar. E pessoas atestavam dizendo, é verdade, eu vi esse homem, ele estava caído, ele estava para morrer. Hoje nós estamos testemunhando, eu me lembro de uma mulher que um dia veio testemunhar e ela disse que estava vindo
de um trabalho muito pesado, um trabalho de diarista. E ela subiu no altar e nós demos essa oportunidade. Querido, presta atenção nisso, porque isso cura a tua alma. E ela falou, eu parei debaixo de um pé de árvore para poder pegar uma sombra, eu estava muito cansada, e de repente aos meus pés tinha tantas notas de dinheiro, 50 e 100 e 10 e 20, eu ajuntei aquilo e glorifiquei o Senhor. A igreja bateu palma, querido, e todo mundo voltou para o seu lugar. Eu peguei o microfone e falei, vamos orar porque alguém perdeu esse dinheiro. Eu não estou anulando o testemunho, mas ei, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Glória a Deus que ela tenha encontrado o dinheiro, mas naquele momento cabia uma oração por quem havia perdido. Aleluia! Sabe, a nossa cabeça está tão em nós e na nossa necessidade que a gente está esquecendo dos outros. Alguém perdeu para que eu pudesse ganhar, então não é ganho, é perda também. Aleluia! Quando Deus te dá alguma coisa, Ele te dá através de alguém, que alguém ganha mais porque também te ajudou. Amém? Presta atenção nisso. Diz assim a Bíblia em 1 Coríntios, olha só, no capítulo 10, no versículo 13, diz assim, hoje é ensino, irmão, fica com a gente. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Não veio tentação que não fosse humana. Irmão, a tentação é na carne. Aí diz assim, mas Deus, olha só, juntamente com a tentação, Ele vai prover o livramento. Para quê? Para que tu possas suportar. Então Deus está dizendo, quando a tentação for na carne, eu dou livramento no espírito. Tu vai suportar no espírito aquilo que a tua carne está passando. Tentação é na carne, prova é no espírito, querido. Quando Deus prova, Ele prova a mente e o coração. Quando o diabo tenta, ele tenta no desejo desenfreado da carne, na concupiscência. Aleluia! Você está me entendendo, amém? Então hoje é um dia para a gente entender uma coisa. Eu estou sendo tentado ou provado com tudo isso que está acontecendo? Querido, hoje saiu um decreto do governo estadual. O nosso governador, ele, juntamente com a justiça, derrubou uma fala do nosso presidente que dava o direito das igrejas reabrirem como essencial. Só que agora à noite nós recebemos a informação de que não poderemos abrir, de que nós não somos essenciais. Uau! Nós não somos essenciais. Não é algo essencial abrir uma igreja. Deus não é essencial. Segundo o nosso governo, não é essencial. E talvez você me diga, não, pastor, é só para preservar algumas vidas. Então não vá no mercado. Não vá na oficina mecânica que eu vi aberta hoje. Não vá no shopping, não vá na lojinha. Ah, querido, nós sabemos o que pode estar por trás disso tudo, mas nós estamos lutando em oração, em jejum, glorificando a Deus e sabendo que os meios de comunicação ainda estão nos dando a possibilidade de ficar aqui. E se for cortado, nós vamos continuar orando, jejuando, não vamos esmorecer. Nós sabemos que chegará o tempo em que nós voltaremos a estar juntos. Está muito próximo esse dia. Mas me choca, me deixa completamente entristecido saber que não é essencial uma igreja. Como é que esses homens pensam que eles se assentaram às cadeiras de governo, quando a Bíblia diz que é Deus quem coloca as autoridades assentadas sobre suas cadeiras? Como é que esses homens pensam que chegaram ao poder? Será que esses homens não sabem que terão de dar conta de tudo que estão fazendo e falando? Aleluia! Mas não faz mal.
O Senhor está no controle de todas as coisas. Algumas pessoas entram em contato comigo e dizem: pastor, eu estou esfriando. Querido, estar esfriando é uma condição do morno. Lembra o que a Bíblia diz? Porque sois morno, não sois quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Querido, pessoas que estão esfriando é porque estavam somente mornas. Se você está esfriando, volte à oração, volte à meditação, querido. Orar não é ficar falando: ah, pastor, eu não consigo ficar de joelho. Fica sentado. Pastor, eu não consigo ficar falando: oh Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Fica quieto. Fica quieto. Eu já dei esse testemunho na igreja, eu não tenho vergonha de dar esse testemunho. Há um tempo atrás eu orava. Eu estava no meu quarto pedindo algo que eu considerava impossível. E o Espírito Santo veio no meio da oração e perguntou para mim: você acredita no que você está falando? Eu falei: não. Ele falou: então cala a boca. Eu saí triste do meu quarto, fui até a sala da minha casa. Fiquei olhando pela janela, minha esposa perguntou o que eu tinha. Eu falei: o Espírito Santo mandou calar a boca. Por quê? Eu falei: porque eu não creio no que eu estou pedindo. E quando eu voltei para o quarto, entristecido, eu dobrei meu joelho e voltei a orar. Eu falei: perdoa, Espírito Santo, porque eu orei sem fé. E ele falou: filho, aprende uma coisa. Não é a quantidade das tuas palavras que move o meu coração, é o quanto tu acredita naquilo que tu estás falando que move o meu coração. Aleluia! Orar não é o quanto você fala, é o quanto você crê no que você está dizendo. Meu Deus, eu apavorei. Eu disse: meu Deus, aleluia. Vamos esquentar junto, não tem como esquentar. Se você não for um braseiro, você tem que me esquentar. Me esquenta que eu te esquento, vamos lá. É isso aí, Vera. Aleluia, você está me entendendo? Amém? Fica comigo. Olha aqui, ó. Olha a palavra que está em Tiago, no capítulo 1 e no versículo 13. Presta atenção nisso, Deus está falando. Daqui a pouquinho a gente vai estar terminando. Precisa ficar com essa palavra. Você precisa compartilhar. E quanto você ama as pessoas que estão no teu grupo, que fazem parte dos teus amigos, que a gente diz: ah, eu tenho tantos amigos no Facebook, né? Vai ver, não tem nenhum, irmão. São só conhecidos. Aleluia. Vamos lá. Olha aqui, ó. Tiago 1:13 diz assim, ó: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Cobiça, irmão, desejo desenfreado. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, uma vez realizado, uma vez executado, ele gera morte. E talvez você diga: mas eu já pequei e não morri. Ei, querido, ele não está falando da morte física, ele está falando da morte espiritual. Daqueles que morrem espiritualmente, porque insistem em pecar, em devolver Jesus para a cruz. Querido, o que eu estou fazendo aqui é quase que uma santa ceia com você. Eu estou lançando sobre você a carne e o sangue de Cristo para que você coma e beba. Porque sempre que nós lermos essa palavra, nós vamos estar comendo e bebendo, comendo a carne de Cristo e bebendo o sangue de Cristo até que Ele volte. E se isso não lavar a porta do templo com o sangue do Cordeiro, nada mais vai lavar. Aleluia! Se a palavra lavar a porta do templo e não impedir a morte de entrar, nada mais vai fazer isso. Eu preciso que você esteja aficionado, indignado com a tua vida. Não te conforma com esse século.
Não te conforma, mas renova o teu entendimento para que tu possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 1, não precisa nem abrir. Diz assim, olha só, fala a respeito de tu fazer um culto racional, entregando o teu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Cultuando a Deus com as tuas atitudes, querido. Querido, tem pessoas que falam muito de jejum, mas tem pouca gente que entende. Vamos fazer um jejum amanhã? Vamos promover um jejum? Vamos fazer um jejum para que o coronavírus vá embora? Vou te convidar a fazer um jejum comigo. Você não é obrigado a entrar. Vou te explicar. Amém? Nós vamos fazer o jejum da carne. Ô pastor, nós vamos ficar sem comer carne? Não. Jejum da nossa carne. A gente vai usar os 5 sentidos. E nós vamos jejuar do pecado. Então, eu não vou usar os meus olhos para ficar vendo coisas ou para ficar buscando incentivo, atrativo. Eu não vou usar os meus olhos para julgamento, nem para sedução. Eu não vou usar os meus olhos, eu vou guardar os meus olhos para fazer um jejum desse sentido. Eu não vou usar o meu olfato para ter gula, para sentir cheiros afrodisíacos que manifestem o desejo, a prostituição, a gula, a manifestação descabida. Eu vou guardar esse sentido. Eu não vou usar minha boca para falar mal de ninguém, nem mesmo para dar julgamento acerca da vida de alguém, e muito menos para ter gula, para comer descabidamente, dizendo, eu já estou satisfeito, mas só mais um pouquinho porque esse cheirinho, esse gosto. Eu vou guardar esse sentido. Eu não vou usar os meus ouvidos para ouvir fofoca, para ouvir maledicência, para ouvir coisas que os meus olhos não viram. Eu vou guardar esse sentido. Eu não vou usar as minhas mãos para tocar coisas impuras, para pegar o que não é lícito, para fazer uso da minha mão para pegar aquilo que não foi dado a mim, nem mesmo para cumprimentar alguém que eu detesto. Eu primeiro vou confessar esse pecado, depois eu vou guardar esse sentido. Esse é o verdadeiro jejum da carne, aonde você entrega a sua carne ao jejum, a dizer não ao pecado. Não pelo ouvido, não pelos olhos, não pelo olfato, não pela boca e não pelo tato, até que você se descontamine. No jejum comigo, dá um amém aí. Pastor, mas eu não consigo, vou falar com alguém lá no emprego. Quando alguém vier falar de alguém, diga, eu não quero ouvir. Mas aí a pessoa vai ficar brava comigo. Ei, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim e do meu evangelho, não é digno de mim. Você vai aborrecer muita gente quando você atender a voz do Senhor, quando você for fiel a Deus. Tem muita gente que vai dizer, agora pensa que é santo. Santo significa separado. Se você se separa do pecado, você agrada a Deus e desagrada aos homens, querido. Mas é difícil, eu sei que é. Estreita é a porta, estreita e apertado o caminho que leva à salvação, larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos há que já entraram por ela. Tem que escolher. A Bíblia fala em 1 João que nós somos filhos de Deus ou do diabo, dependendo das nossas ações, das nossas atitudes. Eu vim aqui curar teu coração. Você vai entrar em muitas igrejas, você não vai ouvir isso. Sabe o que você vai ouvir? Que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que Ele te colocou por cabeça e não por cauda, que o inimigo já está derrotado. Tá tudo certo isso. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Sem arrependimento ninguém verá o Senhor. Sem conversão ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso é bíblico. Não adianta, sabe, apontar o dedo para o diabo, apontar o dedo para a igreja, apontar o dedo para o irmão e dizer que agora eu, graças a Deus. Não, irmão. Ei,
Não adianta, querido. Se eu não estiver santificando, se eu não estiver me melhorando, se eu não estiver me purificando, tudo isso são palavras. Nós estamos tão entuchados de palavra, nós parecemos o sacerdote Eli, sentado numa cadeira, encostado na coluna do templo, esperando o momento de escorregar, cair e quebrar o pescoço. Nós devemos nos parecer um pouquinho mais com Samuel, que ainda mesmo sendo criança, estava no templo, deitado, onde a luz do Senhor não havia se apagado, e ele, mesmo não conhecendo, já ouvia a voz do Senhor que chamava ele dizendo: Samuel, Samuel. Querido, esse texto que está em 1 Samuel, ele tipifica largamente a vida dos cristãos, que fala acerca de ouvir a voz do Senhor e correr para o pastor. Não tem intimidade, não entra num quarto, não ora, não se ajoelha, não espera Deus falar. Ouve a voz do Senhor e corre para o pastor, e o pastor já está desviado. E o pastor já está desviado nos seus desejos, nas suas influências, nos seus shows pirotécnicos, nas suas luzes, nas guitarras, nas baterias, nos baixos, nas palavras de efeito. Ele não tem mais nem Deus com ele. Ele já sabe fazer sem Deus, porque ele não busca mais. Acabou a intimidade. Ah, querido, voltemos à essência. Estou voltando para a essência. É disso que a gente está falando. De começar de novo. De parar de se animar com o homem, de ouvir a voz do Senhor no lugar onde a luz ainda não se apagou, se ajoelhar, levantar a mão e gritar: eis-me aqui, Senhor, fala, que o teu servo ouve. Mas a gente corre para um sacerdote desviado e diz: oh, Deus falou comigo, pastor. E o sacerdote desviado, se achando muito mais puro do que nós, diz: é mesmo? Tem certeza? Cuidado, porque o diabo também fala. Ah, querido, te entrega para o Senhor. Eu estou encerrando aqui. Entrega a tua vida para Deus, de uma forma que ninguém consiga te perturbar e te colocar em dúvida. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne bem a tudo e de ninguém é discernido. Ele julga bem a tudo, mas ele mesmo de ninguém é julgado. Porque ele compreende as coisas espirituais, compara as coisas espirituais com as espirituais, e as físicas, as carnais, com as carnais. E ninguém consegue tirar esse homem do foco, essa mulher do foco. Quando a gente chega com uma historinha, a primeira coisa que eles dizem é: eu vou consultar o Senhor. Querido, alguns vêm me entregar a profecia, eu digo: querido, Deus fala comigo, não que eu não receba, mas eu vou consultar o Senhor. Aleluia! Porque Deus também vai me dizer se é Ele que falou, aleluia. Se não é Ele, misericórdia. Amém? Quero trazer esse ensino. Se você está se sentindo tentado a cair, às vezes na droga, na prostituição, no erro, na maledicência, na fofoca, na falácia, às vezes no julgamento, no apontar do dedo, tem coisas que trouxeram para você que você não viu, só ouviu e você já julgou. Se os teus olhos não viram, querido, como é que você pode dar crédito a quem falou se você não viu? Pega essa pessoa pelo braço e diz: vamos orar, gente. Vamos orar, chega. Aleluia, vamos orar. Vamos trazer essa pessoa de volta para a essência da adoração. Tem pessoas que estão na igreja, que a pessoa que trouxe elas para a igreja não está mais, mas você não se importou em buscar essa pessoa. Um dia ela te trouxe, agora ela precisa de ajuda. E nós somos crentes para isso. Vamos buscar. Vamos se levantar. Se você está se sentindo tentado, é o diabo para você cair, mas se você está se sentindo provado, é Deus para você dar uma resposta. Responda para Deus. Entre no quarto hoje e diga: eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Faz segundo a tua vontade. Aquela oração que eu fiz do Pai Nosso era verdadeira. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Isso que está acontecendo é a vontade de Deus.
senão não estaria sendo feito. Aleluia! Ore pelo governador de Santa Catarina, ore pelos deputados, ore pelos senadores, ore por aqueles que votaram um projeto para a igreja não ser essencial. Ore pelo presidente da república. Ah, pastor, aí já é partido. Não é! Nesse momento, ele tem a caneta na mão para mudar a tua história. Falando não com poder divino, mas com poder e autoridade sobre decretos de lei. Sai fora desse negócio de política. Começa a prestar atenção no que você está vivendo. Cai fora disso, irmão. Cai fora desse negócio de ministério. Cai fora desse negócio de placa. Cai fora desse negócio de religião. Cai fora desse negócio de política. Entra na fé, entra no quarto. Esconde-te, povo meu, apenas por um tempo. Entra tu nos teus quartos, fecha a porta após ti até que passe a ira. Isaías capítulo 26, versículo 20. Deus deu uma ordem para nós. Eu não quero mais me estender. Eu sei que você entendeu. Eu quero somente orar. Fecha teus olhos, por favor. Eu quero orar. Deus e Pai, nós estamos como crianças diante de uma situação e a impressão que passa é que tu não existe. A impressão que passa é que tu não estás nos vendo, não estás nos ouvindo. E somente alguém que é realmente adulto espiritualmente reconhece a tua presença, teu poder e a tua graça. Porém, tu disseste em Isaías capítulo 26, versículo 9, tu que és justo, aplana o caminho do justo, a vereda do justo. Chegou a hora de nós nos justificarmos e ajudar os mais fracos nas suas debilidades. Como diz a Bíblia, vós que sois fortes, suportai os mais fracos nas suas debilidades. Chegou a hora de nós que dizíamos ser pastores, que dizíamos ser profetas, que dizíamos ser evangelistas, que dizíamos ser obreiros, diáconos, apóstolos. Chegou na hora de a gente suportar os mais fracos nas suas debilidades. Chegou a hora de a gente sustentar em oração as pessoas que não têm força. Pai, muitos ainda estão bebendo leite. Se nós já estamos conseguindo comer alguma coisa sólida, nós temos um pouco mais de vigor e nós podemos ajudar. Ajudar, Senhor. Pedimos perdão pelos julgamentos. Pedimos perdão por ter usado os nossos sentidos para subjugar, para denegrir, para falar mal. Fomos tentados a pecar contra o próximo, fomos tentados a falar mal de pessoas, fomos tentados pelo diabo. Mas agora somos provados por Ti a voltar ao lugar de oração e louvar o Teu santo e poderoso nome. Pedir perdão a quem nós ofendemos e voltar à essência da adoração. Que nunca venha à nossa mente que a prova é uma tentação. E que nunca venhamos a confundir a tentação do diabo com a prova celestial. Que o Teu Espírito recaia sobre nós, sobre nossas casas e nossas vidas. Nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um amém aí onde você está? Isso. Dá um amém bem alto aí pro teu vizinho ouvir. Amém! Ele precisa ouvir que tu é crente, não te esconde não. Deus está nesse lugar. Aleluia! Ele vai te abençoar em nome de Jesus.